3, 2, 1, go! Bem-vindo ao episódio podcast da Camon. No episódio de hoje a gente vai ter uma convidada especial, a Amy, e ela vai explicar aí o que a gente vai falar hoje aqui no podcast da Camon. Bem-vinda, Amy. Obrigada. Hoje no podcast, então, aproveitando, né, um trabalho da faculdade, mas é bem voltado para empreendedorismo e eu precisei encontrar o empreendedor de Brasília que vive o negócio. Então, nada melhor do que o Adriano, porque já conheço aí, já tem uns 2 anos, né, 2017, ali que a gente se conheceu, e sei o quanto que você adora isso aqui, vive isso aqui, então acho que não teria opção melhor aí para me ajudar aí nessa entrega. Show, legal. Fico feliz aí de ouvir isso. Então, para quem está ouvindo aí, eu conheci a Amy em 2017. Existe uma organização chamada IESEC, uma organização não governamental aí que está no mundo inteiro. Quantos países? 130. 130 países. E aí, explica aí o que é a IESEC rapidamente. Então, a IESEC é uma organização não governamental. 30 segundos. Não governamental, e a gente desenvolve liderança através de intercâmbios, né? Então, intercâmbios sociais, profissionais em empresas e de empreendedorismo em startups no mundo todo. Basicamente. Beleza. E aí a Amy era presidente da IESEC aqui de Brasília e eu era o presidente do conselho da IESEC aqui de Brasília. Então foi assim que a gente se conheceu. Então beleza, Amy, vamos lá. Vamos lá. O que você quer saber hoje aí? Então hoje o podcast é muito mais voltado para essa parte de empreendedorismo no Brasil, em Brasília, né? O que é ser um empreendedor em Brasília, inovação e como é que foi para você esse processo empreendedor, né? Então a gente fala muito sobre quando o empreendedor, quando a pessoa ela tem aquele start de o que eu estou fazendo ou o que hoje eu não estou gostando do que eu estou fazendo e como que eu consigo melhorar. Cria um negócio, tem uma ideia, então é basicamente um bate-papo com relação a isso. E aí, para a gente começar, a gente sabe que o mundo vem passando por muitas transformações, principalmente tecnológicas e ideias muito relevantes do século XX. E a gente sabe que hoje o processo empreendedor ele vem transformando muito o mundo como um todo. Então, ideias novas, pessoas com indagações diferentes, pessoas com incômodos diferentes que transformam em uma ideia. E aí, uma vez que os empreendedores são vistos como os revolucionários, né, para uma ideia assim, eu queria entender como é que foi o seu processo empreendedor. Como que você decidiu abrir um CrossFit? Foi realmente essa ideia inicial? Como é que foi esse processo para você? Ah, show, beleza. Desde criança, assim, em casa eu tinha computador em casa, né? E eu gostava de brincar no computador e tudo mais. Com 12 anos, 11 anos, eu comecei a aprender a programar em casa. Isso em 96, tinha uns livros de programação do meu pai em casa. E eu gostava muito de computador. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para computação. E apesar de estar em Brasília, tem essa coisa de querer, né, muita pressão para ser funcionário público e tal. Meus pais, né, incentivando, perguntando para fazer concurso público, né, que é uma coisa que tem uma remuneração boa, tem uma estabilidade de emprego muito boa, mas eu não me via de forma nenhuma, de jeito nenhum, nada me atraía no serviço público, a não ser a estabilidade e talvez um bom salário, assim, né. E aí foi então que eu me formei em computação e abri uma empresa de computação junto com 2 primos, o Guilherme e o Henrique, e trabalhei na área de computação durante... A empresa ainda existe, né, mas eu fiquei focado só, antes de ter a Camon, só em computação, 2011, 2012, 2013, e aí em outubro de 2014 que eu resolvi abrir a Camon CrossFit. Então, eu não queria ser funcionário público e eu tinha muitas ideias, eu gostava de botar a mão na massa. Então, assim que eu me formei, já surgiu a oportunidade de já fazer alguns trabalhos freelancer, né? Então, a gente... Conversei com meus primos e falei, cara, vamos formalizar isso aqui e deixar de ser o sobrinho que programa, o sobrinho que sabe fazer uma arte, o sobrinho que resolve os problemas, e vamos ter uma empresa e a gente prestar serviço profissionalmente. Então, aí foi assim. Então, assim que eu comecei minha primeira empresa, formal, com CNPJ aberto, né? Mas, na verdade, lembrando aqui, com 11, 12 anos, eu e um outro primo, a gente começou a vender cartão de visita para as pessoas, cardápio para restaurante. Então a gente meio que já começou a empreender nessa época aí também. Eu vendia joguinho de disquete na escola com 12 anos também. Programava, fazia
os programas que controlavam o estoque dos jogos que eu tinha vendido. Vendi tal jogo para tal pessoa, me pagou tal dia e tal. Então, desde cedo então, fazendo um retrospecto aqui, tinha isso já na minha coisa de fazer, de ter ideia e de executar. Então, eu gostava de ter ideia e de fazer. E botar a mão na massa. E aí, quando eu me formei, já tinha essa demanda de freelancer. E eu falei, vamos formalizar. A gente formalizou. Empresa de voltar de tecnologia, desenvolvimento web e tal, e com foco em design. E aí, eu estava tendo um certo sucesso profissional na área de TI. Estava muito feliz com aquilo lá, só que eu acabava passando muito tempo sentado numa cadeira. E eu vi que, apesar de ter ido para a Califórnia, conheci o Steve Wozniak, conheci, que é o fundador da Apple, fui nas feiras lá, assisti palestra do Mark Zuckerberg, fiz pitch para investidor, consegui investidor anjo, recebi proposta para trabalhar no Vale do Silício, abri escritório no Vale do Silício, na Califórnia. Apesar de eu estar tendo esse sucesso profissional, eu vi que eu estava passando muito tempo sentado na frente do computador e que mesmo que eu tivesse nessa carreira de ascensão na TI, não justificaria minha saúde não estar indo bem. Então eu ficava muito tempo sentado e o que eu gostava de fazer, de praticar esporte também, estava ficando de lado. E eu falei, cara, não faz sentido nenhum eu ter um sucesso, mas ter que ficar 15 horas na frente do computador todo dia, 30 dias por mês, 7 dias por semana. E aí foi então que surgiu a ideia de abrir um CrossFit. Então, na época, tinha um CrossFit na Asa Norte, que é o bairro onde eu moro, e aí esse CrossFit mudou para a Asa Sul, e aí eu, se mudou. E eu queria começar, né, eu falei, cara, eu fiz uma aula, ele, cara, a gente está se mudando para um lugar melhor. Aí ele se mudou para a Asa Sul. Aí eu falei, é uma oportunidade de negócio aí, então, já que ele se mudou e é muito longe para mim, minha saúde está ruim, eu quero fazer CrossFit, eu vou abrir um box de CrossFit. Né? Então, fiz uma aula de CrossFit, fui picado pela mordidinha, pelo mosquito aí do CrossFit, e aí eu fui estudar, correr atrás para ver como é que era. Fiz uma segunda aula de CrossFit, estudei, tirei a certificação. Minha terceira aula de CrossFit foi dentro do meu próprio box de CrossFit. Box é como a gente chama as academias de CrossFit. Então, fui estudar, fui para os Estados Unidos, tirei a certificação, pedi a licença, fiz a obra. Minha terceira aula de CrossFit foi dentro do meu próprio box, porque eu realmente falei, cara, apesar da TI estar indo bem, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com a minha saúde. E aí o CrossFit foi ele funcionou tanto para o meu lado empreendedor, quanto para minha saúde. Então eu meio que juntei as minhas paixões em uma coisa só. E foi assim que surgiu a Camon, em outubro de 2014. Então a gente vai fazer 5 anos agora já. 5 anos já, né? Isso. Caramba. E aí você deixou o TI de lado? Foi uma coisa que você se dedicou 100% a esse negócio? No início, a empresa de TI, a gente estava ainda prestando serviço para terceiros. E aí, com o tempo, minha sociedade saiu, eu e um outro sócio agora, né, hoje, a gente foi mudando um pouco do foco da empresa para mais voltado para a educação. Então, hoje a empresa de TI existe, só que ao invés de a gente prestar serviço para os outros assim diretamente, a gente está mais focado em educação. Então, é mais curso. A gente tem alguns cursos online e, às vezes, a gente faz alguns treinamentos em company também, mais para grandes empresas. Então, a empresa existe, mas a gente mudou um pouco o foco. Então, a empresa de TI hoje é especializada em experiência do usuário e interface gráfica. Então, a gente tem um dos maiores cursos, em número de alunos, a gente é o maior curso do Brasil em experiência do usuário e interface gráfica, né, que a gente chama de UX e UI. E aí, meu sócio que toca essa parte, essa frente aí, ele que faz isso daí, o Leandro. Bacana. E como que foi, assim, para você no início? Abrir um CrossFit. Tá, e agora? Qual que foi o próximo passo, assim, que você deu? Uma coisa que me inspirou muito, quando eu falei que eu queria abrir um CrossFit, né, minha mãe, mas meu filho, você não tem experiência nenhuma com educação física, você não sabe de nada, de não sei o quê, você está vindo da tecnologia, não tem nada a ver, você formou em computação, você é doido. Tá se metendo com esporte. E aí eu lembrei do Jorge Paulo Lemann, que é o fundador lá, um dos homens mais ricos do Brasil, né, da Ambev, da cervejaria, e ele não bebe cerveja. E vários negócios que ele entrou, ele não consome, não consumiu o produto ou não consome o produto que ele abriu. Então, eu falei, apesar de eu não ter um histórico de empreendedorismo na área fitness, eu sou uma pessoa que pelo menos gosta de esporte e tenho experiência com empreendedorismo em outra área. Então, o Jorge Paulo Lemann nem bebe cerveja e tem a maior cervejaria do mundo, então nada me impede. Por que eu não posso ter um CrossFit se eu sou praticante da parada, né?
Então, eu entendi que as habilidades são diferentes. Eu não preciso ter... E é o problema do ovo da galinha. Como é que você vai ter experiência em gerir um negócio fitness se você nunca geriu um negócio fitness? Você tem que entrar, né? Isso. Então, beleza, eu poderia trabalhar numa academia antes? Poderia, é uma opção. Mas eu entendi que, na verdade, hoje, a dinâmica, eu acho que qualquer negócio, basicamente, é gestão de pessoas. Não importa a área, é gerir pessoas no negócio. Então, eu acho que o fitness, eu faço gestão de pessoas com fitness. Eu fazia gestão de pessoas com tecnologia. Então, eu entendi que, na verdade, os negócios eles estão muito parecidos, apesar de terem as peculiaridades, especificidades de cada um, mas a estrutura, no final das contas, você tem que gerir pessoas, né, que é a sua equipe, que vai prestar um serviço para o cliente, entender quem é o seu cliente, qual que é o problema que o seu cliente tem e como é que você vai resolver o problema do seu cliente. Então, isso vale para qualquer business, qualquer negócio de qualquer área. Então, quando eu resolvi abrir o CrossFit, foi para resolver um problema pessoal meu, foi uma oportunidade de negócio mercadológica da época, porque no bairro não tinha nenhum e o CrossFit estava em grande ascensão no Brasil e no mundo. E aí eu falei, vou estudar tudo que tiver, fui ler, fui fazer curso, fui para os Estados Unidos, fui conversar com quem já tinha box CrossFit, fui perguntar, cara, quem vai abrir um box CrossFit? Eu vou abrir um box CrossFit. Você que tem um, que dica que você dá para quem vai abrir um box pela primeira vez? Então, para quem está pensando em abrir um negócio, vai conversar com pessoas que têm um negócio para você entender como é que eles fizeram, para ver as dicas, né? Nada é fantasioso, eu tenho uma ideia, abri, foi sucesso, maravilha. Né? Por trás tem muito trabalho, tem erro, tem acerto, você cai, não dá certo, não funciona, algumas coisas vão muito pior, mas outras coisas vão muito melhor. Então, no final das contas, se você persistir aí, vale a pena. Então, quando eu comecei, eu fiz isso, fui estudar muito, ler muito, conversar com as pessoas, fui fazer workshop, fui visitar quem é que já tinha box de CrossFit, conversar, ver a estrutura, analisar, entender o modelo de negócio, fazer muito cálculo, estudar viabilidade para mitigar o risco, né? Saber onde é que eu estava entrando e não ser só simplesmente realizar um sonho. Bacana. Você falou muito sobre gestão de pessoas, né? Que é muito core business assim, de todo o negócio, como você falou. E como que é hoje a sua gestão de pessoas? Como que funciona assim? Eu vi que você participou da aula de um coach seu. Então, como que funciona isso? Você participa de todas as aulas? Você dá alguma aula? Como que funciona essa dinâmica? Tá, a gestão de pessoas aqui na Camon, então a equipe maior que a gente tem são de professores, né? A gente tem 6 professores, a gente tem 2 pessoas na recepção, a gente tem uma pessoa limpeza e cuidados gerais e a gente tem uma pessoa para o apoio administrativo. Então, essa é o quadro de pessoal da Camon e tem eu que faço gestão mais estratégica. Hoje eu estou mais no estratégico, antigamente eu fazia mais o administrativo também, participava um pouco mais da operação, hoje eu estou mais na estratégica, mas ainda assim tem uma participação operacional também. Primeira coisa, assim, é o alinhamento da visão da empresa com todo mundo. Então, muitas vezes a gente vai contratar alguém, ao invés de eu simplesmente analisar se a pessoa é boa para trabalhar na Camon, eu acredito que eu que tenho que vender a Camon para a pessoa também. Eu falei, cara, a Camon acredita nisso. Essa é a visão da Camon. A visão da Camon é ser um box de excelência de CrossFit em Brasília. Você quer trabalhar num box de CrossFit de excelência? Você está disposto a buscar a excelência? Você pode contribuir com a excelência aqui com a Camon aqui em Brasília? Então, para ver se a pessoa está alinhada com a visão da Camon. A gente tem a missão. Qual que é a missão da Camon? Transformar corpo e mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Então, o CrossFit tem muito a ver com transformação, com saúde e superar limites. Então, muita gente chega aqui e quando passa 6 meses, o que a gente escuta? Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso na minha vida. Então, é uma coisa que faz parte da missão. Sim, e aí eu vou complementar, mas eu estava aqui esperando, né, para a gente gravar, e aí uma das alunas veio e já falou, estou aqui há 1 ano e meio, achava que CrossFit não era para mim, e cada dia que passa eu tenho cada vez mais certeza que eu estou no lugar certo e estou me superando cada dia mais, então isso passa muito para os alunos também, né? Total, isso aí é uma coisa que eu fui até refinando a missão. A missão no início não era exatamente isso e aí depois com o tempo eu fui dando uns ajustes porque eu vi que era exatamente isso que a gente fazia e é muito isso. A pessoa entra aqui, se você analisar, você olha, você fala, caramba, isso não é para mim. Eu não dou conta de fazer isso. Nossa, é muito difícil, já cansei só de olhar. Isso é o que a gente escuta todo dia, né?
Mas no final das contas, depois que você faz uma análise lógica, ela não faz muito sentido. Mas depois que você faz o CrossFit, né, ele mexe com seus hormônios dentro de você, liberação. Sim. Então, aquilo que você sente debaixo da veia é uma coisa que só quem pratica vai saber. Né? Igual, sei lá, ser mãe. A pessoa pode te explicar com palavras 10 horas, mas o dia que a pessoa vira mãe, não se compara com a descrição de outra pessoa. Né? Então, CrossFit... Não estou falando que fazer CrossFit é igual ser mãe, não. Não é a mesma sensação. A comparação que eu estou querendo dizer você só consegue saber realmente o que é fazendo. É isso que eu quero dizer, né? Não estou falando que fazer CrossFit é a mesma sensação de ser mãe, aí para a galera não ficar louca aí. Então, a primeira coisa da gestão de pessoas que eu vejo é você fazer esse alinhamento de visão e missão e ver se a pessoa realmente está alinhada. Então, você acredita nessa visão? Você pode contribuir? Você está disposto a crescer pessoalmente, profissionalmente, para contribuir e trabalhar em equipe, né? Quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai acompanhar. Então, aqui a gente é uma equipe, ninguém vai fazer nada sozinho. Né? Então, trabalha em equipe. Então, eu vejo muito isso. Isso aí é o que vai realmente ditar o sucesso da gestão da equipe de todo mundo. Depois que todo mundo tem isso em mente, aí fica mais fácil você cobrar coisas menores. Né? Então, transformar corpo e mente para uma vida mais saudável, superação de limites. Então, tudo que envolver, ajudar a transformar corpo e a mente dos alunos, a gente vai fazer. Porque se a gente fizer só um checklist do que é a sua atribuição, o que eu tenho que fazer? Aí eu pego um papel e te dou lá no checklist. Aí você faz tudo que está lá no papel. E aí surge uma coisa, um imprevisto, uma coisa não pensada. Aí, isso não é meu papel, não está no checklist. E aí a empresa não funciona. Agora, você não entender, cara, eu preciso... a pessoa está aqui com dificuldade, né? Como é que eu vou ajudar ela a superar essa situação? Então, meu papel é ajudar as pessoas a se superarem. Então, o que eu posso fazer para isso acontecer? Não é um checklist que vai resolver isso. É só você vai acrescentando. Aí, seu checklist vai ter 100 páginas. Quem é que vai lembrar de um checklist de 100 páginas? Aí, o checklist muito grande também não funciona. Então, você tem que ter esse critério objetivo, pode até ter um checklist de coisas básicas, mas você tendo a missão e a visão para orientar todo o resto, todas as outras ações, é o que eu acredito que vai realmente determinar o sucesso aí no médio e no longo prazo. Bacana. E aí você participa das aulas sempre? Você perguntou sobre isso também. Então, eu faço questão de treinar junto dos alunos. Eu treino 5 vezes por semana, CrossFit aqui, de segunda a sexta-feira. E antigamente eu treinava 7 horas da noite, e aí, de uns tempos para cá, eu comecei a treinar 12h30. Vez ou outra eu vou de manhã, vez ou outra eu vou à noite. Idealmente, seria bom se eu pudesse fazer cada dia um horário diferente, mas para ajustar a rotina é um pouco mais difícil, né? Mas eu entendo que seria bom se eu pudesse frequentar todos os horários. A gente tem 9 horários de aula por dia, se eu pudesse ir cada dia num horário, seria interessante, né? Para eu ter uma perspectiva, uma ótica diferente de como é que funcionam todos os horários, são coaches diferentes, professores diferentes, dinâmicos diferentes, alunos diferentes também. Então, eu faço questão de fazer a aula tanto para eu ver o serviço que está sendo prestado naquele horário, quanto para desenvolver minha saúde, quanto para dar feedback para melhorar, e quanto para ver também o planejamento do treino anual. Eu faço o planejamento do treino anual, dos treinos, e os coaches formam duplas para montar o treino do dia baseado no plano. Então, eu tenho um plano anual que tem várias diretrizes, algumas coisas estão pré-estabelecidas e algumas outras coisas, os coaches que criam e montam baseado no plano, né? Como se fosse um plano estratégico, e eles fazem um pouco da parte tática. Entendi. É como se fosse mais ou menos isso. Então, eu faço a aula e é feedback diário. Todo treino tem feedback. Então, terminou o treino hoje, eu acho que você viu assistindo, o coach perguntou, o que você achou do treino, o que você acha que poderia ser diferente, se fosse assim, você acha que teria sido melhor ou pior? Então, a gente faz isso feedback diário, 365 dias no ano dando feedback. E, além disso, a gente também põe feedback no final do treino, a gente tem um aplicativo para o aluno dar um feedback sobre o treino do dia. Então, a gente coleta muito feedback o tempo inteiro para ler, para a gente entender a percepção deles e para eu ter a percepção. Então, eu faço todos os treinos. Então, se alguém der um feedback e falar, eu achei isso, eu falo, cara, eu fiz o treino, eu entendo que são condicionamentos físicos diferentes, mas eu tenho uma percepção para eu ponderar qual feedback realmente faz mais sentido ou mais relevante, né, para ajustar. Então, às vezes, tem
tem muitos, caramba, realmente a pessoa falou isso, eu acho que faz todo sentido. É mesmo, vamos implementar. A pessoa falou isso, entendi, ela acha isso, mas isso está mais para resolver um problema individual dela, mas a planilha está contemplando uma visão geral, são vários alunos, não é uma coisa muito específica, né? Então eu faço questão de fazer e de vez em quando também eu falo para os coaches assistir às aulas dos outros coaches para aprender, para ver de como é que os outros coaches estão dando aula, para eles terem a sensação de aluno também. Então, vira e mexe também os coaches participam, fazem as aulas uns dos outros para eles sentirem como é que foi a aula e tal. Sim, a todo momento todo mundo vivendo o negócio. Né? Sim, sim. A gente espera que não é obrigatório, mas a gente espera que eles vivam isso e sintam isso, porque eu acho que dá mais... eles vão saber viver na pele exatamente o que o aluno está passando, pode ter mais substância para eles refinarem, para eles darem feedback um para o outro também e tudo mais. Então, acho que é muito proveitoso se todo mundo participar e viver aquilo que a gente está... Sim, bacana. E aí, você foi falando, eu pensei aqui, muita gente hoje, eu vejo, o que falta para você empreender, o que falta para você fazer isso e aquilo. Muita gente hoje fala, preciso fazer um curso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso me formar, preciso ter uma certificação de não sei o quê para provar que eu consigo fazer. E aí minha pergunta é, aonde é que você aprendeu tanta coisa, onde é que você acaba buscando mais informações para você aplicar no seu negócio? Legal. Empreender, sim, só para fazer uma contextualização, tem gente que acha que empreender você precisa abrir uma empresa, um CNPJ. Empreender, na verdade, é muito mais comportamental. É uma atitude de você criar algo. Você pode estar dentro de uma empresa, ser funcionário e empreender. Você criar um projeto, você iniciar alguma coisa diferente lá, sugerir, inovar, ou melhorar um processo já existente. Você pode empreender dentro de uma empresa, sendo funcionário, não necessariamente criando uma empresa, né? Então, fazendo esse parêntese aí. Onde é que você vai buscar hoje? Cada vez mais, né, na internet a gente tem mais recursos, aí mais vídeos, podcasts, né, conteúdos aí sendo distribuídos para você buscar informação. Então, eu gosto muito de procurar assuntos, livros. Então, eu vou na Amazon, eu pesquiso em inglês primeiro, vejo quais são os livros mais vendidos e mais bem conceituados do assunto que existe em inglês, porque em inglês geralmente você tem mais publicações, né? Sim. E às vezes também, dependendo da área, em inglês está na frente também. Não que o Brasil às vezes está na frente em algumas áreas, mas em outras áreas às vezes tem material em inglês que está na frente. Então eu prefiro saber o que já foi publicado em inglês primeiro. Existem cursos online também, e cursos presenciais. Então quero abrir um bloco de CrossFit. Quando eu fui pesquisar, eu fui ver livros de CrossFit que existiam. Na época tinha um lá que eu li. Cursos, eu fui ver cursos que tinham fora, fiz cursos aqui em Brasília também. Por sorte, aqui em Brasília veio alguns workshops dos melhores do mundo, então tive a oportunidade. E cursos online também. Então, livros, cursos online, cursos presenciais e jogar no Google exatamente a dúvida que você tiver, né? Como abrir um box de CrossFit? Joga lá no Google. Vai na Amazon, pesquisa livros de CrossFit, livros de gestão de pessoas, como começar um negócio do zero. E uma dica que eu dou assim você não precisa de nada, tudo que você precisa para começar você já tem hoje. Né? Então eu gosto de falar assim, né? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Se você ficar esperando a condição ideal, o recurso ideal, o conhecimento ideal, o curso ideal, a formação ideal, você vai gastar muito tempo. Se você começar hoje do jeito que você está e for aprendendo de pouquinho em pouquinho, eu acredito que você já sai da inércia e aí você vai vendo aquilo que você vai sentindo aquilo que você precisa mais. Porque às vezes você acha que é uma coisa e aí fica esperando, o curso só vai ter semestre que vem. Aí você fica 6 meses esperando. Aí quando é aquilo, não era o que eu imaginava. Perdeu sim. Não que perdeu, né? Mas você poderia ter começado 6 meses antes. Né? Você poderia ter acelerado mais o processo. Então, eu gosto muito dessa frase, né? Então, por exemplo, hoje, torci meu pé ontem na escola brincando com meu filho. Não vou treinar, torci o pé, vou esperar melhorar. Não. Que treino que eu posso fazer com o pé torcido? Então, treinei hoje com o pé torcido. Então, eu fiz o que eu podia com o que eu tinha hoje, né? Então,
sempre dá para você fazer alguma coisa, independente da falta de recurso que você tem, né? Tem até um filme bem legal, no Netflix, o cara cria um poço de água lá no interior da África, não sei o quê. Ah, sim. Sabe qual que é? Sei, esqueci o nome, mas eu já vi. Porra, quais os recursos que ele tem? Quase nenhum. E o cara fez um moinho de água lá, que o pessoal até questiona. Porra, será que é possível? É tão pouco recurso que o cara tinha que as pessoas duvidam que é real. Caraca, será mesmo que o cara fez aquilo? Então, eu acredito muito nisso. Ficar esperando a condição ideal não vai existir. Não tem a condição ideal. É muito improvável que isso aconteça. E até ela acontecer, pode ser que demore. E tempo hoje, para mim, é um recurso escasso. Então, quanto menos tempo você desperdiçar, melhor, né? Bacana. E aí, recentemente, eu vi no seu Instagram que você foi escolhido, né, para... Me corrija se eu estiver errado, tá? A revisão técnica do Canvas Model, né? Então, você pode falar um pouquinho pra gente do que é, do que se trata? Ah, legal. Em 2016, acho que foi 2016, eu fui para a Alemanha fazer uma certificação de um livro que chama Business Model U, que é da série Business Model Generation. Business Model Generation é um livro que ensina, que difundiu pelo mundo o Business Model Canvas, né? Do autor Alex, e o sobrenome lá, Osterwalder, e o Yves Pigner, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Eles criaram esse livro, foi um best-seller no mundo todo, e aí teve um segundo livro da série, Business Model U, que é o Canvas para você desenhar o modelo de negócio pessoal, da pessoa e não do negócio. E aí eu tirei essa certificação na Alemanha, e em paralelo a isso, o autor do Business Model U estava desenvolvendo o Business Model for Teams, que é como é que você alinha o Business Model U da pessoa com o Business Model Canvas, né? E você junta pessoas, equipes dentro do modelo de negócio. E aí eu entrei nessa comunidade do livro e contribuía muito com o livro, escrevi até um capítulo lá, depois a editora retirou, né? Mas eu contribuí bastante com o livro, e o autor, eu conheci ele pessoalmente lá na Alemanha, e aí ele gostou muito das minhas contribuições, me citou na contribuição do livro Business Model for Teams como um dos maiores contribuidores. E aí, quando o livro saiu no Brasil para ser em português, ele foi traduzido por um tradutor de livros, e aí o autor pediu para a editora no Brasil passar pela minha revisão. Ele falou: conheci um Adriano aí e tal, ele é brasileiro, queria que ele fizesse a revisão. E aí eu fiz a revisão do Business Model for Teams. E aí eu fiz a revisão lá para a editora do Business Model for Teams. Aí agora a editora está saindo outro livro, que é mais ou menos seguindo a série, que é Testing Business Ideas. Não necessariamente é um livro, é uma série de livros, mas não necessariamente é uma sequência do outro, né? Pode ser lido em ordens alternadas aí, que é Testing Business Ideas. Aí a editora entrou em contato comigo e falou: nós queremos manter o mesmo padrão da série de livros, de conceitual, de terminologia, a gente gostaria que fosse você. E aí eles me procuraram porque surgiu essa oportunidade aí. E a outra coisa que aconteceu também, quando eu fiz a revisão do Business Model for Teams, eu criei uma nova forma de revisar livros. Eles falaram: revisa sim. Aí tinha que escrever uns manuscritos e tudo mais. E aí eu fiz um novo formato lá, usando o Google Drive e tal, modifiquei a forma e mandei para eles de modelagem. E aí eles gostaram muito também. A editora: nossa, a gente vai adotar agora o seu sistema, a forma como é que você fez para revisar livro, a gente vai difundir aqui na editora. Tanto é que agora, quando eles me convidaram, eles mandaram o modelo de revisão. Que eles, com o seu modelo. Falaram: usa esse modelo aqui. Eu falei: eu que criei esse modelo. Então bacana. Teve essa história aí por trás. Poxa, bacana. E aí, ainda falando sobre empreendedorismo, né? Uma das coisas que a gente vê muito, assim, principalmente falando um pouquinho mais da matéria, assim, né, da contribuição, a gente fala muito sobre empreendedor e administrador. E um dos questionamentos, né, que se tem, o pessoal fala: então o que é melhor? Eu ser empreendedor ou ser administrador? Administrador não é muito bacana eu ser, porque é aquela pessoa que não sabe trabalhar em time, é uma pessoa que trabalha mais sozinha. Como é que você vê essa diferença, assim, de empreendedor para administrador hoje? Realmente são perfis diferentes, né? Eu acho que não é um que é melhor ou pior, depende realmente do seu perfil. Tem gente que tem um perfil mais administrador. O que seria o mais administrador? O administrador, ele realmente vai operar o negócio, ele vai fazer a gestão do negócio, do que o negócio está precisando, fazendo análise do negócio rodando. O empreendedor, ele vai fazer uma análise mais
externa, talvez. Inovar, criar, ver tendência, entender mais os problemas do cliente, as soluções, o que ele está oferecendo resolve o problema do cliente. O administrador talvez tenha menos esse contato com o cliente, com inovação, com criação, com o mercado. Não necessariamente, isso é uma regra, mas é o que eu vejo um pouco mais da diferença. Então, tem gente que prefere estar mais fechado no operacional, no escritório, trabalhando mais com a operação, com números, com planilhas, com técnicas de administração de negócio e tudo mais. Tem gente que prefere mais estar mais em campo, né? Talvez o empreendedor queira inovar, criar, pesquisar, conversar com o cliente e tudo mais. Então, são perfis diferentes. Não acho que um seja melhor ou pior, mas simplesmente perfil mesmo, assim. Entendi. Então, eu acho que tem gente que é o empreendedor e que é o administrador também ao mesmo tempo, faz as duas coisas. Então, acho que é isso. E ainda sobre empreendedorismo, né? Você citou muito os Estados Unidos, né? E hoje é uma referência com relação ao empreendedor, porque impacta diretamente na economia. E aí, como você vê hoje o empreendedorismo no Brasil, né? A gente sabe que já existiram e existem políticas hoje, mas como que você, como empreendedor que vive isso, né? Como você vê o empreendedorismo hoje no Brasil? E já responde aí pra gente como é a questão do empreendedor em Brasília, especificamente. Entendi. O Brasil, eu acho que ele está caminhando para melhorar aos poucos, né? A gente teve alguns avanços aí, né? Quando foi criado o Simples, já foi uma leve melhora, apesar de que eu achar que o Simples não é tão simples quanto poderia. Já tentaram simplificar mais um pouquinho, está caminhando, está dando uma simplificada um pouquinho melhor ainda, mas ainda assim eu acho que poderia ser mais simples, né? Ainda existem muitas faixas, muitas alíquotas, muitos anexos, muitas variáveis, condições, que não é simples para um pequeno empreendedor, né? São muitos termos que até para quem é contador e trabalha só com isso, é difícil, imagina para o cara que não é da área de contabilidade. Então, acho que tem esses desafios aí. Em relação também à burocracia no Brasil, né? A gente já está dando uma evoluída. Então, para abrir um CNPJ antigamente, demorava meses. Hoje em dia, você consegue abrir um CNPJ já em 2 dias. Hoje já talvez, dependendo aí do estado que você tiver, da sorte aí do dia da semana que você tiver, do humor da galera lá, você sai até em 24 horas. Então, já foi um avanço em relação a você abrir um próprio negócio muito grande. Regras trabalhistas, né? Isso aqui no Brasil ainda eu acho que a gente está muito atrasado. Mas eu entendo que o Brasil, né, é o clichêzão, país de dimensões continentais. Então, as leis são feitas para proteger os 200 milhões de habitantes. Então, a lei trabalhista é para impedir exploração do empregador para o empregado. Tem várias questões para proteger a massa de 200 milhões de pessoas. Porém, isso acaba impedindo um pouco as empresas que precisam de mais velocidade, de inovação, de regras diferentes, de modelos diferentes. Então, teve a reforma aí, deu uma leve melhorada em algumas coisas, questões de férias e tudo mais, contratos de trabalho e tudo mais, mas ainda assim, para você gerar uma empresa ágil, rápida, inovadora, criativa, ainda assim é muito atrasado. Eu entendo porque é o atraso, mas isso é um problema. Então, para proteger algumas pessoas, milhões de pessoas, não são poucas pessoas, isso impacta no desenvolvimento, né? Por que o Brasil, tipo o Facebook, por que não tem um Facebook no Brasil? Não tem como ter um Facebook no Brasil, porque as regras brasileiras, elas travam muito a burocracia, a forma como é feita, impede com que uma empresa consiga crescer e ter as políticas de trabalho como são feitas lá, né? Tipo, empresas têm regra, você cria suas próprias férias. Então, o cara lá nos Estados Unidos tem empresa que é liberdade, você cria, você tira férias quando você quiser, quantos dias você quiser, se não quiser tirar, não tira, se quiser tirar 6 meses, você tira. Então, tem várias questões envolvidas em relação a isso. Então, eu acredito que está caminhando, apesar de ser lento, está caminhando, está melhorando um pouquinho. Então, o cenário brasileiro é isso. É muito difícil, é muito concorrido, tem que fazer conta na ponta do lápis,
tem que ficar ligado o tempo inteiro, custa muito caro, tem muitos custos ocultos que, se você não ficar ligado, surgem, principalmente trabalhistas, né? Então, se você estabelece, vou te pagar R$1.000, o cara não custa R$1.000, o cara não recebe R$1.000 e não custa R$1.000 para a empresa. Para a empresa vai custar, às vezes, R$2.000 quase, o custo no bolso do cara que está te contratando, e a pessoa não vai receber os R$1.000, porque também vai descontar um pouquinho lá. Então, tem muito isso, que às vezes o cara não se planeja e isso quebra muita empresa. Contrato de CNPJ também, quando surgiu o Eireli, né, você poder ter uma empresa sem precisar ter sócio, já foi um avanço. Antigamente o cara era obrigado a ter sócio. Pô, eu não quero ter sócio, eu sou obrigado a ter sócio. Aí o cara fazia um monte de sociedade forçada porque a lei obrigava, e isso destruía vários negócios. Porque o cara fazia sociedade com um cara que não queria. Tipo, não, você é obrigado a casar. Porra, não quero casar, mas você é obrigado a casar. E casa porque é obrigado, né, e tal. Sim. E aí empreender em Brasília, isso reflete também em Brasília, porque no Brasil é quase tudo a mesma coisa, né? Muda de algum estado ou outro alguns tipos de impostos e tal, mas basicamente o cenário em qualquer lugar do Brasil é muito semelhante em relação a isso. E em Brasília, em 2012, teve uma cena de startup muito forte que estava surgindo em 2011, 2012, que a gente até fez uma missão técnica, foi para o Vale do Silício, que foi quando tive a oportunidade de visitar várias empresas lá, né? Google, YouTube, Twitter, Evernote, tudo mais. Teve uma cena de startups, era incrível, foi muito legal, teve um movimento. Na época a gente até cofundou, eu fui um dos cofundadores da Associação de Startups, as TEPs, do Brasil, que ela existe ainda até hoje, eu só não faço parte mais do conselho. Então teve essa cena muito forte, aí teve muitos hackathons, teve muitos startup weekends, né? Oportunidades de você conhecer pessoas, testar ideias, formar equipes, botar o negócio para rodar, até vender lá. Então teve esse agito aí muito grande, muito forte, foi bem legal. Acho que Brasília a gente estava na crista da onda de startups. Depois que eu abri a Camão em 2014, eu fui me distanciando aos poucos, participando de menos eventos de startups, fiz algumas mentorias para alguns eventos de startups ainda, Startup Weekend, Startup Next, alguns outros eventos startups. E era uma cena muito forte. Hoje eu acho que, eu não sei se é porque eu estou por fora ou se deu uma diminuída. Aí tinha a época de aceleradoras também, agora tem aceleradoras também aqui em Brasília. Na época eu estava construindo, aí abriu, fechou. Então não sei exatamente hoje se está mais forte, se está menos forte, ou se é porque eu estou um pouco menos presente nos eventos. Mas ainda existe. Então acho que empreender em Brasília é muito bom, tem muitas oportunidades, eu conheço muita gente, muito empreendedor bom aqui de Brasília. É uma comunidade muito legal, a galera é muito aberta, troca muita ideia. E eu me sinto assim, acho que eu acho que eu me sinto, tenho uma sorte de estar em Brasília, de poder empreender em Brasília e conhecer muitas pessoas boas aqui de Brasília, empreendedores de sucesso, tanto na área de startup quanto em áreas não tão de startup assim, trocar ideia e tudo mais. Então, acho que empreender em Brasília é muito legal e tem esse contrabalancear a questão do serviço público, né? Então, quem quer se empreender em Brasília, se você não vai fazer concurso público e não vai vender nada do concurso público, né? Você é meio que um alien. Sim. Mas eu acho que isso está caminhando para mudar também um pouco. Eu acho que Brasília foi fundada na década de 60, então teve a corrida do funcionalismo público, então todo mundo veio para cá para ser funcionário público. Então, né, os pais da geração que estão empreendendo hoje, quem está formando hoje, os pais, os avós de quem está formando hoje, vieram para cá para ser funcionário público principalmente, mas também veio uma galera que tem esse espírito de aventureiro, de sair de uma cidade para outra. Então acaba que tem esse espírito aventureiro de ser empreendedor. Tem gente de vários estados, né? Então tem uma mistura, é muito eclético, tem gente do Brasil inteiro e tal. Então isso acaba sendo uma característica de empreendedor também. O cara que se muda de uma cidade para tentar a vida em outra já tem uma certa coragem, um certo perfil de se arriscar, né? Empreendedor, ele se arrisca, riscos controlados e tal. Então acho que Brasília tem essa característica e está mudando, né? Então essa questão de ser funcionário público acho que cada vez menos, as pessoas estão empreendendo cada vez mais, assim, e eu acho que Brasília é um bom lugar para se empreender. Bacana. E você como empreendedor, você está satisfeito hoje com o que você tem? Você acha que, tipo assim, é esse o meu negócio e vou me aprimorar cada vez mais nisso aqui? O que você sente assim como Eu estou muito feliz
com o meu negócio, mas satisfeito é relativo, né? Eu estou satisfeito, mas eu não quero parar. Então, estou sempre buscando melhorar a qualidade do meu serviço e prestar uma qualidade de serviço boa para mais gente. Então, hoje na Camon a gente tem um limite físico de número de alunos. Então, a gente consegue colocar mais alguns poucos alunos, mas fisicamente tem um limite. Então, hoje eu estou explorando bastante, assim, juntar um pouco do físico com o online, poder atender mais pessoas online também. Então, estou explorando bastante essa parte agora, e principalmente hoje marketing digital é uma tendência muito forte, então eu tenho usado marketing digital para atender as pessoas aqui dentro também. E existe muitas demandas. Aqui na Camon a gente tem um programa de transformação, chama K3, e quando eu lanço esse programa, pessoas de outras cidades, de outros boxes ou de outros bairros que moram longe perguntam se elas podem participar remotamente. Então, nas turmas que eu fiz até hoje, não houve essa possibilidade. Mas já existe uma demanda e é uma coisa que eu quero. Então, em breve eu quero juntar essas duas coisas aí para prestar um serviço cada vez melhor e atender cada vez mais pessoas. Como fisicamente aqui eu tenho um número X e do lado aqui não dá para eu expandir mais, né, onde eu estou, a não ser que eu mudar de endereço, mas isso aí também eu não quero fazer isso agora. E também, talvez, mais para frente, eu acho que também não. Então, eu queria crescer realmente online. É uma coisa que eu quero fazer online. E, então, isso é o projeto que eu tenho com a Camon. E aí, com a Camon, eu tenho essa frente de programa de transformação, tem o CrossFit tradicional, então o programa de transformação seria uma frente online. E eu também tenho um curso para formação de coaches. Então, pessoas que estão na área de educação física e querem saber mais sobre cross, como é que pode dar aula em cross, como é que funciona o treinamento funcional, alta intensidade, constantemente variado. Eu tenho um curso online de formação de coaches. Então, essa é uma outra frente também que eu adotei. Por que eu criei isso? Na verdade, eu tinha criado tudo isso para formar os meus coaches. Era um programa de treinamento para os meus coaches. E aí eu falei, caraca, eu documentei tanto, eu criei tanto conteúdo para formar a minha própria equipe, por que não aproveitar esse ativo que eu já tenho, que deu muito trabalho, tem 5 anos que eu desenvolvo o documento e crio planilha e todo dia alimento e dou feedback e os coaches me dão feedback, eu vou lá, é um documento vivo, né? Falei, cara, eu preciso aproveitar esse recurso, esse ativo aí, tem demanda, as pessoas perguntam, querem saber como é que funciona. Então eu criei esse curso também e já criei também em parceria aqui com a coach, tanto a formação de coach de excelência como a parceria com a coach aqui. A gente lançou um outro também para treinar atletas, então aprenderem os movimentos mais complexos do CrossFit, a gente montou isso também, então tem essa frente online aí. E também tem a parte de consultoria de negócio para quem quer abrir box. Então, várias frentes aí, né? São frentes, mas tudo um satélite do principal, é CrossFit. Aí tem CrossFit para aluno, CrossFit para professor, CrossFit para quem quer abrir CrossFit ou gerir um box de CrossFit já existente. Então tem essas frentes aí, que acaba que um é sinergia do outro e tudo mais, e é uma forma de eu conseguir ir além do espaço físico. Então o espaço físico é limitado, e como é que eu posso crescer além do físico, né? Então tem essas 3 frentes aí, e tem mais uma nova aí, recente, que é onde a gente está gravando esse podcast aqui agora. Exatamente. Que é o Nitrogênio Café. Que aí era uma coisa também que eu odiava café, não gostava de beber café, achava café amargo, ácido, me passava mal, dava vontade de ir no banheiro, azia, nunca gostei de café, até que eu provei café especial, e aí eu, putz, agora eu entendi, isso aqui é café. E aí surgiu essa oportunidade também de negócios. Eu convidei um aluno meu que eu vi que tinha a ver com o negócio para abrir, para ser meu sócio. Então a gente está gravando esse podcast aqui na cafeteria que eu vou abrir em breve. Isso. Bacana. E aí, nitrogênio, café, já, né, passando para essa parte aí desse outro negócio que você tem. Como assim, né? Por quê? Como que surgiu essa ideia também? Pois é. Então, surgiu que eu estava conversando com um amigo meu e aí eu falei que eu não gostava de café. Ele, como assim você não gosta? Não, é muito ruim, é muito ácido, amargo e com açúcar também é ruim do mesmo jeito, não dá. Aí ele perguntou, você já tomou café especial? Eu falei, não. Aí ele me convidou para tomar um café especial, ele preparou, aí eu vi, aí eu tomei, aí que minha mente abriu e surgiu a oportunidade desse imóvel aqui ser do lado da Camon. Então era uma borracharia, uma oficina mecânica, os caras saíram, o imóvel ficou vazio e aí eu falei, cara,
é oportunidade, né? Tá aqui do meu lado. E eu falei, cara, eu vou abrir, então acho que eu... E a outra coisa também, eu não gostava de café, eu não gosto de café quente. Então eu prefiro café gelado, né? Brasília é muito quente, eu sinto muito calor. Eu falei, cara, eu quero uma coisa para me refrescar, né? Então eu quero ter o benefício da cafeína, mas eu quero que seja refrescante. Estou no calor, tomar um café quente, porra, fica mais calor ainda. E aí eu descobri o café gelado. E aí, oportunidade de mercado, eu vi e falei, cara, existem lugares que vendem café gelado, mas eles fazem café quente e jogam gelo. Isso é uma forma de fazer café gelado. E existe uma outra forma que é a extração a frio. O café não entra em contato com a água quente nunca. Ele fica lá 20 horas ou mais em contato com a água que não é quente, né? Temperatura ambiente, aí você põe a temperatura ambiente, põe na geladeira, isso é uma forma. E aí ele fica 20 horas na geladeira sendo extraído. E aí isso dá um sensorial diferente, né? Então ele não tem um amargor, ele é mais doce, tem um corpo diferente, né? A forma como você bebe o café é diferente. E eu gosto muito mais e é refrescante. E aí eu falei, caramba, oportunidade de negócio, então eu vou abrir uma cafeteria de café especial focada nesse tipo de café gelado extraído a frio, que eu chamo de cold brew. E existe outra coisa que é o nitrogênio ainda. Se você adiciona gás nitrogênio dentro do cold brew, a gente chama de nitro coffee. Você vai ter o cold brew com uma espuma, uma textura, assim, uma crema que fica como se fosse uma cerveja, né? O aspecto da cerveja Guinness também. O pessoal compara muito com a cerveja Guinness. Então ele fica parecendo visualmente e essa textura também tem isso. E eu vi que aqui em Brasília tinha um lugar que servia, mas não era uma coisa muito da especialidade da casa, assim, como frente do negócio. Eu falei, cara, vamos ser especialista nisso. Então, vamos ser especialista em cold brew e com nitrogênio. E aí eu vi que era uma oportunidade e, de novo, era uma coisa que eu gostava também. Então, eu falei, eu gosto de vender e prestar o serviço daquilo que eu consumo, que faz parte da minha rotina, da minha vida, que eu acredito que é uma coisa funcional. Então, os negócios que eu criei, tudo que eu criei, eu sempre penso numa coisa assim, produtiva, funcional, que vai me ajudar na minha vida a viver mais, a viver melhor. Então, teve esse aspecto aí, também pesa muito. Então, tecnologia eu gostava muito, trabalhava a mente e tudo mais, mas estava faltando a parte da saúde. Eu abri o CrossFit, tem a parte da saúde. Aí a alimentação tinha esse aspecto faltava o café, quero café, mas não gosto de café amargo, não gosto de café quente, nem que dê azia. Aí eu descobri café especial, cold brew com nitrogênio, foi maravilha. Do lado da Camon CrossFit. Do lado da Camon CrossFit, já não vou gastar com deslocamento, perto de casa. Unir o máximo de coisas ao mesmo tempo. Né? A gente já está caminhando para o final. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, o que é inovação para você? Inovação, deixa eu pensar aqui rapidamente, não tem uma frase pronta, né? Eu acho que inovar é você realmente fazer as pessoas perceberem algo que já existe de uma forma diferente ou oferecer algo que ainda talvez não fosse percebido como se não existisse, né? Uhum. Então, você pode inovar em algo que já existe. Por exemplo, as pessoas antigamente liam livros de papel. O cara inovou e agora você lê livro digital. Então, isso é uma forma de inovar. Mas você pode inovar em alguma coisa que não existia. Deixa eu ver. Se você fizer um link, quase tudo meio que já existia, né? Mas, sei lá... Foi melhorado agora. Acaba que sendo... Porque as coisas têm que cumprir uma função. Então, não é o que é, mas qual é a função que aquilo cumpre. Entendi. Então, geralmente, as pessoas estão em busca de cumprirem algum tipo de função que já existia antes. Então, a inovação, se a gente for extrapolar, no final das contas, vai cumprir algum tipo de função. Ou é lazer, ou é me alimentar, ou é sei lá o quê, ou viver mais, reproduzir. São funções que sempre existiram, né? O ser humano não está... Consegue pensar em algum exemplo de alguma coisa que não existia, cumpriu uma função que não existia, existe hoje? A internet, talvez? O surgimento? Isso, a internet é uma forma de se comunicar. Então, a inovação, no final das contas, é uma nova forma de cumprir uma função. Isso, cumprir mais isso. Se a gente fizer uma força, sempre vai cumprir uma função que já existia antes. Entendi. Que eram coisas que já existiam. Então, acho que é isso.
E, pensando rápido aqui. e qual que foi o momento que você acha que a Camon precisou inovar, então? Quando eu abri, eu fazia zero marketing e o negócio crescia e os alunos brotavam, assim, foi bem natural e orgânico. Então, era o único da Zanorte. Depois, abriram vários e a Camon continuou crescendo. E aí, hoje, a gente tem 5 ou 6 boxes na Zanorte, né? Tá abrindo mais um na acho que 5 ou 6, tem que até olhar lá no mapa oficial da CrossFit. E aí, eu vi que existia uma certa competitividade e a pessoa precisa me perceber como diferente dos outros, né? Então, eu falo assim, aquela coisa, né? Lute para que procurem por ser o melhor, não o mais barato. Então, eu dou uma brincada que é o seguinte, eu não quero ser um CrossFit banana. Você vai na feira, chega, quanto é que tá a banana prata? R$3. Quanto é que tá a banana prata? R$2,90. Ah, eu vou comprar aqui, é R$2,90, ali é R$3. Se o meu diferencial for preço, não é o modelo de negócio que eu quero. Eu não abri a Camon CrossFit para ser um box mais barato. Eu abri a Camon CrossFit para ser um melhor box de CrossFit, né? Que presta o melhor serviço possível. Dado o que eu considero como melhor, né? As percepções de melhor são diferentes para as pessoas, né? Então, eu invisto naquilo que gera mais retorno para o aluno, no meu ponto de vista e baseado nos feedbacks que eles me dão, e aí eu faço uma relação custo-benefício e aplico isso. Então, quando eu vi que estavam surgindo muitos, eu falei, cara, eu preciso fazer algo de diferente para que eles me percebam de diferente. Então, a gente já tem uma estrutura muito diferenciada, a gente já tem equipamentos muito diferenciados e tudo mais, mas às vezes a pessoa não sabe disso. Então, ela está só olhando o preço. E aí foi quando eu lancei o programa de transformação, eu acho que eu inovei. Porque eu juntei o treino de CrossFit com um programa de transformação, com acompanhamento, né, com a presença do nutricionista, com o grupo, com a comunidade, com a avaliação física antes e depois, né, com acompanhamento durante a comunidade, a galera, grupos e tal. E eu vi que isso faz uma diferença enorme. Então... Sim, tem até vídeos, né, alguns depoimentos, né, de pessoas que passaram. E aí isso é sensacional, ver os depoimentos depois, é muito incrível. Então, eu acho que eu inovei nisso. Então, de novo, eu estou cumprindo a mesma função, que é transformar a vida das pessoas. Só que eu estou transformando a vida das pessoas com um programa de transformação. Tem gente que se inscreve, tem gente que não se inscreve, é o perfil para alguns, não é o perfil para outros. Mas eu acho que isso foi uma coisa recente que eu comecei a fazer em fevereiro desse ano, 2019, e que eu vi que deu muito certo, muito bom, e os resultados foram muito positivos, eu recebi muito feedback positivo. Eu acho que nesse quesito eu inovei. Eu acho que uma outra coisa que eu inovei também é a forma como a gente planeja os treinos aqui da Camon. Então, eu faço um planejamento anual no Google Drive, então aqui tudo é compartilhado no Google Drive, todo mundo tem acesso, todo mundo compartilha, todo mundo contribui com o mesmo documento, então é inteligência coletiva. Inclusive, a gente tem aqui na Camon um encontro mensal que chama Inteligência Coletiva da Camon, a gente se reúne e todo mundo contribui para uma ideia, né, com as suas experiências, para desenvolver uma coisa aqui dentro da Camon. Então, isso é uma outra coisa. Esse planejamento de treino também, anual, é uma planilha de 5.000 células, porque o CrossFit tem muitos elementos variáveis. Então, como é que eu combino flexão, agachamento, levantamento olímpico, corrida, remo, ginástica, andar de cabeça para baixo, argola, jogar a bola para cima, pulo de caixa, correr pouco, médio, longas distâncias. Como é que combino tudo isso? Então, eu, programação lá, fiz uma planilha gigantesca, botei todas as variáveis que eu considero as mais relevantes possíveis e aí criei lá uma forma da gente combinar todos esses elementos na frequência anual que eu acredito que vai mais dar resultado. Então, quantas vezes no ano eu preciso fazer clean? Então, o ano tem 52 semanas, a gente vai fazer clean 52 vezes no mínimo. Dessas 52 vezes, quantas vezes vai ser carga pesada, quantas vezes vai ser carga moderada, quantas vezes vai ser... Então, eu tenho esse planejamento anual que tem a inteligência coletiva de 6 pessoas fazendo, planejando e dando feedback todo dia. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu inovei também, que eu considero que é um dos grandes ativos aqui. Bacana. E para a gente finalizar, aquela famosa pergunta, né? Então, o que você... Para as pessoas que pensam em empreender ou que
tem aquela ideia, mas o que você faria, o que você falaria para elas começarem, né? Então, qual era a dica assim que você dá para quem está começando agora? Ou quer ou pensa em começar? Então, vou dar mais de uma dica, né? Primeira comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Não fique esperando alguma coisa acontecer para você começar. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa todo negócio, na minha visão, ele deve existir para resolver algum problema. Então, por mais que você tenha uma ideia, você goste de alguma coisa, qual é o problema que ele resolve? Qual é a função, né? De novo falando de função, de missão, de visão e tal. Qual que é a função que você vai resolver aquele problema? Então, você tem que ver por que o CrossFit é uma coisa que cresce no mundo inteiro. Porque o mundo hoje está 25%, um quarto da população, hipertensão. Diabetes crescendo no mundo inteiro. Obesidade crescendo pra caramba. O Brasil é o quinto em população e um dos também top 5 em hipertensão, obesidade, diabetes, várias doenças desse tipo. Isso é um problema, né? Porque diminui a expectativa de vida e a qualidade de vida. Qual que é a solução? Atividade física. Então, isso é uma solução, resolve um problema. Então, identificar qual que é o problema que você quer resolver. A partir desse problema, aí tem 1 milhão de ideias para resolver o problema. Então, você pode resolver o problema da hipertensão com atividade física, com alimentação, com informação, com curso, com médico, com exame, com um aparelho que mede pressão, com remédios até, né? Tem várias formas. Então, acho que é isso, é pensar qual que é o problema que você resolve e aí depois você vai descobrir como você vai resolver esse problema. Então, e não esperar acontecer nada. Comece com o que você tem, use o que você pode, faça com o que você tem. A forma ideal ou o cenário ideal. E qual que é o problema que você quer resolver? E o mundo está cheio de problemas. Então, se você acha que o mundo está perfeito, dá uma olhada de novo aí, porque tem muita coisa para resolver. Tem muita coisa para resolver, muita coisa para resolver. E isso é um panorama diferente, né? Porque países diferentes têm problemas diferentes, né? Então, o Brasil tem um problema diferente, Brasília tem um problema diferente, São Paulo, todos podem ter problemas em comum, mas às vezes um problema é mais relevante que o outro, né? Então, calçado é um problema nos Estados Unidos? Não. Mas calçado é um problema no interior de uma vila da África? Sim, né? E aí tem uma frasinha, o cara fala assim: qual que é um bom lugar para você vender sapato? Onde todo mundo já usa ou onde ninguém usa? Ninguém tem. Você tem que descobrir, você tem que investigar. Por que as pessoas não usam? Falta dinheiro, falta informação, falta recurso, falta logística, falta matéria-prima. O que é? Aí você tem que descobrir qual que é o problema que esse cara realmente tem, investigar e tal, para resolver esse problema. Bacana. Então é isso. Obrigada. Show. Acho que foi um bate-papo bem bacana. Consegui tirar muita coisa aí, então, obrigada. Show. Valeu, Amy. Obrigado. E a gente fica por aqui hoje.